Amém? Shabbat Shalom, família, como é que tá? Tudo bom com vocês? Então, amém. Hoje a gente fala da Parashá Ki-Tetzé. A Parashá Ki-Tetzé não é um golpe de karatê, né? É uma expressão hebraica, quando saíres. Ou seja, nós temos Ki, né, indicando um tempo, e Tetzé, indicando uma ação. Entendeu? Então, Ki-Tetzé, quando você sair, quando você se deslocar, mas sair de onde? Né? A gente sabe aqui que no texto literal é quando saíres a guerra, não é isso? Quando eles vão entrar na terra de Israel, vão começar a se constituir uma nação com seu próprio território, vão trabalhar a sua própria identidade, não é isso? E então vem, porque todo problema, a maioria vem de fora, né? Tá entendendo? A oposição. Porque quando você entra, a gente sabe aqui que o estar em Israel é o alcançar um nível de consciência coletivo. Não é isso? Um estado de consciência divina, onde você tem uma percepção de se conectar com o próximo, se conectar com a sua própria interioridade, com o Criador. Então você está numa situação de interioridade. Eu estou no estado de plenitude espiritual. Eu conquistei um objetivo espiritual e estou realizado. Não é isso? Quando a gente vai subindo, né, pela árvore da vida, que a gente vai ganhando novas consciências, novas percepções, a gente começa a entender que na verdade a gente é tudo parte do todo, eu sou uma extensão de cada um e tudo que eu faço afeta a sua vida. Então esse tipo de consciência só é possível num estado de unidade. É isso que se refere a Israel. Como que eu atingo esse nível de consciência? Através da minha interioridade. A minha espiritualidade. Eu preciso olhar para mim para ver qual é a minha dependência do outro. E qual é a importância, a minha importância para o outro. Então eu entro num estado de espiritualidade. Porque espiritualidade é isso, é consciência do todo. Consciência de que eu sou apenas um fragmento de um todo, que esse todo é muito maior do que eu. Sempre que eu me desperto para essa consciência, eu desejo o pertencimento, eu quero fazer parte de algo. É isso? E aí vem então a necessidade de me comunicar, a necessidade de me expressar, de produzir uma obra divina, né, para o outro, porque só é divino aquilo que é produzido para o outro. O que é para nós é ego. Então querer o conhecimento, querer a santidade, querer, né, valores, aprender valores, isso é a base, mas isso tem que ter um objetivo. Por que eu quero essas coisas? Para que todos vejam o que eu tenho ou para que eu possa melhorar como ser humano? A partir de mim próprio, melhorar o mundo ao meu redor, através desse nível de consciência que eu atingi. Então, eu atingi essa consciência. Então, eu estou na minha interioridade, estou em estado de Israel. Mas esse estado, ele é permanente? Esse estado, ele é temporário. Não é isso? A gente chega lá em cima, cara, que maravilha, a verdade é maravilhosa, o eterno é maravilhoso. Eu começo a perceber ações divinas em tudo, sinais do universo, tudo nas pessoas. E aí, de repente, eu saio desse estado. Por quê? Porque eu não consigo me manter lá muito tempo. Vamos trabalhar aqui no quadro? A seguinte ideia. Então, olha só, nós temos aqui, ó, a famosa pirâmide dos desejos, não é isso? Então nós temos esse primeiro nível, que é o nível vegetal. Não, mineral, desculpa. Aquele nível de desejo em que a gente só quer o quê? O que o mineral quer? Qual é o desejo do mineral? Só existir, não é isso? Existir. O mineral, ele existe. Então, um ser humano, por exemplo, que não tem nenhum tipo de ambição na vida, que não tem nenhum tipo de desejo, só quer comer, beber e dormir. E se proteger do frio. Comida, abrigo e segurança. É o desejo mais básico, né, de um bebê. O bebê, ele só quer existir. E ele só pensa naquilo que mantém a sua própria existência. Então, é um nível de desejo mineral. E aí, acima aqui, nós temos um nível de desejo vegetal. Vegetal, ele já quer crescer, ele já tem consciência da sua existência, então ele quer se desenvolver, ele quer ir para fora de si. Ele não se move do lugar, mas ele consegue produzir, ele frutifica, começa a gerar frutos. Tá entendendo? Então o vegetal, ele tem essa consciência de se expandir, de ir para além de si. Então ele já não quer existir, ele quer ser útil.
Ele quer espalhar a sua semente. O vegetal, ele cresce, ele se desenvolve, gera frutos da semente, dessa semente vem outros vegetais. Então existe aqui já um desejo de procriação. É o desejo do adolescente, não é isso? Ele quer ter frutos, quer produzir, quer crescer, quer criar raízes. Não é isso? Ele quer atingir o alto, né? Então tem esse terceiro nível que é o nível animal. Então, esse nível aqui é o nível das nossas emoções, dos nossos impulsos, dos nossos instintos. Tá entendendo? É aquela coisa do território, de manter o território, de dominar. Opa, eu já tenho consciência da minha existência, eu já tenho consciência dos meus resultados, eu já produzo, eu cresço, eu me desenvolvo. Agora eu quero dominar. Eu quero manter a segurança de tudo que eu conquistei. Fazendo o quê? Cercando o meu território. Protegendo o meu território, avançando contra os meus inimigos, tá entendendo? Indo em busca daquilo que vai manter esses meus estados já dominados. Então eu preciso agora de um estado em que eu possa também criar forças. Shalom, meu querido. Criar forças para proteger a minha existência e as minhas conquistas. Então, o nível mineral está ligado à existência, o nível vegetal está ligado às minhas conquistas, o nível territorial, o nível animal está ligado ao território, ao domínio, ao poder. E aí, de repente, você continua subindo essa escala e você entra no último nível material, que é o nível humano. Infelizmente, esse nível não é tão repleto assim de gente. Apenas uma ínfima porção da humanidade realmente consegue atingir esse nível humano. Porque o humano, quando a gente fala do humano, a gente fala do quê? A gente está falando da pessoa que só quer sobreviver? Não. A gente está falando da pessoa que só quer procriar? Não. Da pessoa que só quer dominar? Não. O que é o humano? Porque o ser humano ele faz tudo que esses outros níveis abaixo faz, mas esses níveis abaixo não fazem o que o nível humano está apto a fazer. Então, o que destaca o ser humano de todos os outros níveis? O ser humano ele quer existir, ele quer procriar e ele quer poder. Tá entendendo? Então, o ser humano ele está tudo aqui. Agora, o que destaca o ser humano? Tá entendendo? De tudo isso, de todos esses níveis abaixo, o que nos torna realmente humanos? Porque existir por existir, comer, beber e dormir. Não é isso? Casa, abrigo, proteção. Vegetal, tenho meus filhos, tenho meus projetos, tenho meu trabalho, me desenvolvo, pago minhas contas, produzo meus frutos. Né? Tenho minha base. Então, mineral, não, o nível animal, eu tenho minha casa, tenho meus filhos, tenho minha casa, tenho minha mulher, tenho meu trabalho, tenho meu domínio, tenho meu território. Então, assim, o que nos destaca realmente de todos esses níveis abaixo? O conhecimento. O acúmulo de conhecimento. A capacidade de processar a informação, de alcançar sabedoria, de alcançar entendimento. Isso é o que nos faz humanos. Essa é o nosso objetivo, alcançar o nível humano. Discernimento. Olá, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. A capacidade de discernimento. Oi? Sim, a capacidade de discernimento, a capacidade de compreensão, a capacidade de você formular um raciocínio lógico, a capacidade de você se comunicar. Tá entendendo? De você conseguir transmitir, de verbalizar coisas do seu interior, de maneira que o outro possa compreender. Então a gente se conecta com o outro através do conhecimento. Através desse acúmulo de experiências que a gente vai convertendo em aprendizado. Porque o animal ele vive por instinto. A essência do animal é o instinto. Tá entendendo? O ser humano ele já tem a capacidade de superar o seu instinto. E saber que, olha só, por mais que o meu instinto me leve a fazer isso, tá entendendo? Eu consigo, através do meu discernimento humano, né, eu consigo entender que eu preciso refrear esse impulso, porque o animal aqui ele é domesticado. Então eu refino a minha natureza animal, os meus impulsos animais. Por exemplo, você está no trânsito, você de repente passa alguém na sua frente, ou uma buzina, alguma coisa acontece no trânsito, isso é raro, né? De acontecer alguma coisa que te irrite no trânsito. Mas pode ser que aconteça. Você está no trânsito, alguém cruza você e buzina, primeiro instinto. O que vem? Qual é o primeiro impulso? Xingar. É o instinto.
O instinto, tá entendendo? Alguém te irritou e aí vem esse impulso animal. Isso aqui é a tua natureza animal. Por quê? Porque ela quer defender o território dela. Você invadiu o meu território, então eu preciso de um conflito. A minha irmã, até brinquei com a minha irmã ontem, porque eu esqueci que era aniversário dela. Esqueci completamente que era aniversário da minha irmã, 5 de setembro. E aí ela, do nada, puxou um assunto lá comigo, brigando comigo, tretando comigo. Faz mó tempo que eu não falo com ela veio caçar encrenca comigo pelo WhatsApp, caçando briga. E aí eu briguei lá, falei uns desaforos pra ela, coisa de irmão, tá entendendo? Ah, vai te catar, tá entendendo? E aí, à noite eu entro no Facebook, tá lá, aniversário de Patrícia. Meu Deus, aniversário da minha irmã, hoje, agora de noite, e eu briguei com ela hoje à tarde. De noite eu vou me lembrar que é aniversário. Já mandei um áudio mais desaforado pra ela ainda. Pô, mas tu é sacana, hein? Tu é sacana, porque o Rodrigo tá longe, lá no Rio de Janeiro, hoje é meu aniversário, tá todo mundo me bajulando, todo mundo me felicitando, sou a dona do dia, mas eu quero uma treta. Vou tretar com quem? Meu parceiro de treta favorito, meu irmão. Veio tretar comigo, agora fico eu aqui mauzão, né? Porque eu briguei com a minha irmã no dia do aniversário dela, não, claro que não foi uma briga, né? Um rompimento, mas um bate-boca lá de família e tal. Assim, briguei tirando onda com ela. Mas assim, eu briguei com a minha irmã no dia do aniversário dela. E ela me ligou só pra fazer questão de caçar uma briga comigo. Só pra poder mostrar pros outros, aqui, ó, tá vendo como é que o Rô é? Tá entendendo? Brigou comigo. E aí faz de vítima. Aí a pessoa tá tadinha dela. Ai, Rodrigo, brigou com a Você tá entendendo? Então, isso é o quê? É o teu instinto animal querendo defender o seu território. Então, se não é pela empatia do outro, que seja pela piedade dele. Tá entendendo? Então, você vai estar sempre querendo manter as suas conquistas. E é por isso que você constrói muros na sua casa, para proteger aquilo que você tem de precioso. E é por isso que às vezes a gente constrói muros até mesmo na nossa própria personalidade. Tá entendendo? Por isso que a gente constrói muros até nos nossos relacionamentos. Por isso que a gente constrói muro até no nosso entendimento do outro. Porque a gente acha que uma nova ideia, que um novo pensamento, uma nova forma de pensar vai violar aquilo que eu já tenho como valor estabelecido. Tá entendendo? E a gente começa a criar conflitos imaginários. Só que aí você supera também esses níveis. E aí você alcança esse nível de humanidade. Dentro desse nível de humanidade, você desenvolve conhecimento. E o conhecimento, ele vai te abrindo novas possibilidades, novas visões de mundo. E aí você atinge o que a gente chama de ponto no coração. Que é o quê? Essa percepção de que existe um Criador. De que tudo tem um propósito divino na sua vida. E quando você atinge essa percepção, tua chave vira. Tua chave vira, porque agora você passa a entender o Marcílio não como o meu opositor político, mas como uma extensão de mim e alguém que tem nele a parte que me falta. E quando eu começo a desenvolver a minha escuta empática com ele, quando eu começo a ouvir, eu começo a compreender. O que eu compreendo, o que é compreender? Trazer para dentro. Não é isso? Compreender é o quê? É trazer o outro para dentro de mim, passar a olhar a vida pelo ponto de vista dele. E a partir do momento que então eu compreendo o ponto de vista dele, eu começo então a desenvolver a habilidade de ver o lado dele. Tá entendendo? Eu agora sei o que ele sente, sei o que ele pensa, eu compreendo. Por que você... Não tem aquele papo? Eu entendo, mas eu não concordo. Se entendesse de fato concordava. Não é porque você, dentro do teu contexto, você tem uma formação de pensamento. Ele dentro do contexto dele tem outra. Então se fosse você no lugar dele, com a história dele, com tudo que ele viveu na vida dele, você pensaria da mesma maneira que ele. E aí você começa a entender. A vida não se resume ao que eu acho, ao que eu penso. Ela se resume ao todo. Então quanto mais eu compreendo o outro, mais eu compreendo o mundo em que eu vivo. E agora eu consigo entender qual é a minha função neste grupo ou neste ambiente. Porque eu sei qual é a função desse grupo. Eu sei qual é a função desse ambiente. Eu sei qual é a missão do meu trabalho. Eu trabalho numa empresa. Eu sei qual é a função da minha empresa no mundo. Eu convivo com a minha família. Eu sei qual é a função da minha família no mundo. Eu sei
qual é a missão do ambiente em que eu pertenço. Então eu sei da minha parte aqui, eu me conheço e eu sei o que eu tenho que fazer aqui para levar isso para o objetivo que ele tem que ter. Tá entendendo? E aí então eu entro nesse estado de consciência de que tudo tem um propósito do Criador e o desejo de pertencer a esse propósito. E aí a esse nível a gente já alcança o que é chamado de consciência divina. Consciência divina. Eu não penso mais como o indivíduo Rodrigo. Eu penso agora com o olhar do Criador, sempre procurando o bem de tudo e de todos. Isso está tudo estragado, o que eu posso fazer de bom para melhorar isso? Tá entendendo? E aí que a Torá ela começa então a desenvolver raízes, a criar raízes em você, através das suas ações. Né? E esse conjunto de ação, de unidade, faz com que você se relacione com o outro e com o mundo de uma forma positiva. E aí surge o crescimento, aí surge o desenvolvimento, aí surge o que eu posso falar desse estado de interioridade chamado Israel. Isso é Israel, esse estado de interioridade, essa percepção de si mesmo e da sua função no mundo. Tá entendendo? O mundo precisa de mim. Tá entendendo? O mundo precisa de mim. E o mundo precisa que eu saiba qual é a minha missão dentro dele, qual é a minha função dentro dele. Só que daí eu chego nesse nível de consciência, chamado ponto no coração, eu não consigo passar daqui. Por quê? Porque aqui já existe uma elevação muito maior. Tá? Porque aí tem o nível do cabalista, do sábio, do raham, do profeta. Tá entendendo? Então são níveis que estão acima da minha capacidade como indivíduo. Eu primeiro preciso entender quem é o Rodrigo indivíduo. Né? Eu preciso entender qual é a minha natureza mineral, a minha existência. Preciso entender a minha natureza vegetal, que são as minhas conquistas, os meus frutos, meus resultados. Eu preciso domesticar esse animal dentro de mim. Porque nós todos temos esse animal, e não é matar o animal. Não se trata de matar o animal, mas quem tem cachorro e passeia com o cachorro na rua sabe como é. Você tem que puxar a coleira, tá entendendo? E saber que esse animal, ele colabora. Alguém sabe como que se desenvolveu a relação entre o homem e o cachorro? Entre o homem e o cachorro? Um gosta de carne e outro gosta de osso. Simples. Um gosta de carne e outro gosta de osso. Opa, eu sou o ser humano aqui, eu tô caçando, e aí fica esses lobos andando atrás de mim, né? E aí eu deixo com a carne, jogo o osso para eles vão lá e comem o osso. Então, para eles não me atacar, eu começo a dar o osso para eles. E, em contrapartida, eles entendem que eu tenho armas de caça, então eles me ajudam a caçar e a gente divide o alimento. Então surgiu como uma parceria. E toda a relação do homem com a natureza é sempre uma relação de troca. Né? Você está dando algo de bom para o mundo porque você espera também receber. Só que você não pode esperar receber aquilo que você mesmo não dá. Tá entendendo? Então, se você quer bênção, se você quer prosperidade, se você quer coisas boas vindo para você, começa a praticar essas coisas. Simples. Beleza, mas eu cheguei nesse estado de Israel e agora o texto e essa paraxá, essa porção, né, para o seu nome, desculpa? Andréia, talvez ela não seja habituada com a nossa linha de estudos, então a gente estuda a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e ela é dividida em 54 porções semanais. Então hoje a gente está lendo a de número 49, ou seja, estamos a 5 semanas de encerrar a leitura do livro para começar outro ciclo. Então, essa paraxá, ela é muito densa, só dentro dela tem mais de 70 mandamentos. Né? E ela também é um pouco polêmica. Ela trata de alguns assuntos assim que, para a nossa leitura, né, contextual, para os nossos dias, é uma coisa meio tipo assim, não, mas isso não tem nada a ver. Mas a gente tem que entender o quê? Existe um nível literal, que esse nível literal ele tem todo um contexto histórico, em que fase a humanidade estava naquela época. Tá entendendo? A humanidade era ainda imatura, a gente estava começando a se organizar como sociedade. Então existiam leis de guerra,
né? Leis de como proceder durante as guerras, leis de como proceder durante a política, enfim, em relação a tudo. Então essas leis elas começam então a moldar o caráter humano, né? E moldando também a comunidade judaica para aquilo, para a referência que nós temos do judaísmo de hoje. Né? Quem é o povo judeu hoje no mundo? Né? Quando você olha, é o povo que mais levou pancada no mundo, o povo mais perseguido, né? Em toda a sua história, e um único povo que nunca se deixou corromper, mesmo depois de toda a pancada que leva. Então ele recebeu aquela fé inicial. É claro que essa fé ela foi ganhando novas camadas de compreensão no decorrer das eras, mas ele mantém essa pureza, que é o quê? A relação do ser humano com o Criador. Ou seja, busca se manter o tempo todo nesse ponto no coração que traz esse sentido de conexão com o Criador. Só que você não consegue ficar nesse estado o tempo todo. Eles entram em Israel, logo acontece alguma coisa, vai para o cativeiro. Não é isso? E aí fica no cativeiro, e aí se arrepende, volta para Israel. Então Israel não é um estado permanente, pelo menos não ainda. Mas é um estado ondulatório. Você chega lá, né, Beitor e Arishena, você sai de Beitor, que é a sua casa, seu status quo, você atinge esse nível de consciência, mas acontece alguma coisa que te traz para baixo. Eu saio da minha casa, eu preciso trabalhar. Eu preciso, então, aí o texto ele vai começar aqui o seguinte. Me permita colocar o óculos. Então, começa o seguinte. Kitetse, quando saíres. Então, quando tu travares guerra contra os teus inimigos, Deus te dará vitória sobre eles, de modo que tu tomarás cativo. Se tu vires, agora aqui entra a parte polêmica, para aqueles que não têm a interpretação, conhecimento da interpretação dos textos. Né? Se você lê de uma forma superficial, aí fica uma coisa meio, mas a gente está aqui para combater essa superfície aí. Então assim, cadê? Se tu vires uma mulher bonita entre os prisioneiros e a desejares, tu podes tomá-la como mulher. Em tal caso, quando tu a trouxeres para casa, ela deve raspar a sua cabeça e deixar crescer as unhas. Ela deve tirar a sua roupa de cativeiro e permanecer em tua casa um mês completo, enlutada por seu pai e por sua mãe. Somente então tu podes ter intimidade com ela e a possuir, fazendo-a tua esposa. E se não a desejares, no entanto, tu deves deixá-la ir livre, uma vez que tu a afligistes. Não podes vendê-la ou mantê-la como uma serva. Então aconteceu que o povo de Israel está na terra, se constituindo como povo, como nação, e vem uma nação inimiga, né, querendo uma guerra. Então Israel ele precisa sair desse estado de interioridade que a gente já falou, esse estado de conexão com o Criador, e ele precisa descer um nível, né? Tanto que a gematria é 8, né? Então quando a gente fala do 7, inclusive é por isso que eu sou perfeito, porque eu nasci dia 7 do 7, né, Flor? Certo. Então assim, o número 7, né, ele tem uma simbologia de plenitude, que é o Shabat. É quando se completa. Hoje é um Shabat, por exemplo, é o 7º dia da semana. Então assim, qual é a mensagem do Shabat? Sobrevivemos mais uma semana, mais um ciclo, né? O que eu fiz de bom nesses 6 dias é o que eu tenho como resultado nesse Shabat. O que eu plantei durante a semana, né? O que eu plantei na minha vida durante a semana, na vida do outro. Ora, basta saber qual é o fruto que você está comendo no Shabat. Não é isso? Então o Shabat ele traz essa ideia da plenitude. O 8 é aquilo que está acima, não acima no sentido, mas aquilo que está além. Então quando você desce, ou você dá um passo para cima, ou você dá um passo para baixo. Quando você sai desse estado de plenitude espiritual, a gente consegue ir para cima? Então geralmente o que a Torá está falando aqui? Quando saíres a quê? Quando saíres ao nível de elevação espiritual superior? Não, quando saíres à guerra contra os teus inimigos. Eu, uma pessoa elevada, né, porque todos somos espiritualmente elevados, né, cada um no seu grau, né, porque se a gente não é espiritualmente elevado, a gente volta a ser um animal. Então só o fato da gente ser humano
já é uma elevação, já é uma alma evoluída ali. Então a tendência daquilo que está em evolução é continuar evoluindo. Não é isso? Só que a Torá está dizendo o seguinte: quando você sair desse estado de plenitude espiritual para guerrear com os teus inimigos, quando você sai desse momento agradável e feliz que você está vivendo na sua vida, porque isso é passageiro. Os momentos difíceis, o sofrimento é passageiro, os momentos felizes também, tudo é passageiro. Está entendendo? É a forma como eu passo por esses momentos que vai delinear o meu caráter. A questão é, eu estou num momento agora de muita alegria, de felicidade, mas isso é passageiro e eu tenho essa consciência de que eu vou sair. Uma hora eu saio desse estado. E qual é o meu objetivo quando eu sair desse estado? Qual é o objetivo que eu vou ter então? Retornar para ele. Não é isso? Porque aquilo que cai, aquilo que desce, né? Quer subir. Então assim, é ondulatório. Eu vou entrar nesse nível de consciência e eu vou descer desse nível de consciência e vou subir de novo. E é assim a vida, é altos e baixos. Então nesse momento que eu saí, eu quero voltar. Então para que eu volte, aí a Torá ela vai me dizer umas regras. Porque você vai ter que ter contato com a materialidade também. Você tem essa vida espiritual, mas você precisa comer, você precisa pagar suas contas, você precisa se relacionar com pessoas que estão no nível de consciência que não é o nível que você quer manter para si. Então você vai se relacionar com pessoas de todo tipo lá fora, entendeu? Então você vai sair desse estado de consciência, e nem tudo lá fora é mal. Porque a gente não tem essa didática, né, de quem é do nosso grupo tá santo e quem é do mundo tá no pecado. Não é assim que funciona. Shalom, shalom. Então a gente tem essa necessidade de descer, de sair para se conectar com o mundo ao nosso redor. Só que aí tu encontra um cara, lembra que a gente já falou aqui sobre o boi e o jumento? Todo mundo aqui tem um boi e tem um jumento. Né? A Torá quando usa, porque a Torá ela é um livro, não é um livro de histórias, né? Ela é um livro, é um código moral e ético. Então a gente precisa entender os símbolos, né, do que os textos estão dizendo para trazer para a nossa realidade. Então se a gente lê aqui o texto, a primeira impressão, poxa, a Torá está mandando eles entrarem numa terra, num momento de guerra, e aí se vê uma mulher bonita, leva para casa a mulher como escrava. Isso nos nossos dias não seria algo muito errado? Não seria? Não é aprovado nos nossos dias. Agora vamos olhar para aquele contexto em que todo mundo estava em guerra, porque ainda a humanidade estava se formando, os primeiros povos, as primeiras leis, as primeiras civilizações. Então isso foi construído com muita guerra, com muito conflito. Então imagina a situação de uma mulher naquela época, né? Uma mulher que seja idólatra, de um povo idólatra, né? Quis guerrear contra Israel, né? O que não é novidade nos nossos dias, né? Mas quis guerrear com Israel, e Israel foi lá e derrotou os seus inimigos. A mulher faz guerra? Não. Então a mulher tem que pagar pela guerra? Mas infelizmente paga. Então a Torá, como um código de ética, ela vem dizer o quê? Olha só, eu sei que você vai sair desse estado de espiritualidade e você vai ter que descer para a sua natureza animal quando surgir algum conflito. E eu sei que nesse contexto em que a natureza animal impera, eu sei que os seus instintos ficam mais aflorados. Eu sei que a sua espiritualidade fica mais ofuscada, eu sei que você fica mais vulnerável às sensações humanas. Porque você está num estado em que o instinto animal está imperando. Você está lutando pela sua sobrevivência. Então é o animal que tem essa coisa da guerra, do conflito, do ataque, da defesa. Está entendendo? Então você entra num estado em que os seus instintos ficam aflorados. E aí o homem vê uma mulher bonita. O soldado, vencemos a guerra, matamos os soldados, mas tem uma mulher bonita ali. Qual era o destino de uma mulher bonita num contexto desse? Precisa falar. Até hoje acontece, não acontece? Se um exército entra numa terra, mata os homens, os idosos, as crianças, faz o que com as mulheres? A gente sabe o que acontece. Só que o Eterno pega e fala, pro meu povo isso não. No meu povo isso não acontece. Só que também, não vamos fazer mal nenhum para a mulher. E agora? Ela perdeu o marido, ela perdeu a família, ela perdeu a terra dela. E agora, o que vai ser dela? Tá entendendo? Então você que destruiu a família dela, nessa guerra, ainda
independente de você ser o causador da guerra ou não, você venceu a guerra. Essa mulher é inocente, mulher não foi feita para fazer guerra. Mulheres não causam guerra, guerra é coisa de homem, tá entendendo? Então, pega essa mulher, né, para que você não deixe os seus instintos animais aflorarem sobre você e cometer alguma covardia para essa mulher. Você vai levar ela para sua casa com o consentimento dela, e chegando lá, você chegando na sua casa, ela vai morar com você. Ela não vai ser a sua escrava, não vai ser a sua concubina e não vai ser a sua amante. Ela vai ser simplesmente uma pessoa que está em observação. Você vai deixar ela 30 dias, vai raspar a cabeça dela, aí você vai, deixa a unha dela crescer, para caso ela precise se defender de algum ataque, de alguma coisa. Ou seja, você não pode deixar aquilo totalmente vulnerável, e você vai tirar as roupas de cativeiro dela. E aí a gente entra para aquilo que a gente tem que aplicar na nossa vida aqui, né? Eu posso ir numa guerra e chegar com outra mulher em casa? Vai dar problema, vai? Vai dar problema. Então não é esse tipo de aplicação que a Torá está sugerindo para a gente aqui, tá entendendo? É eu entender o símbolo. O que é a mulher? Pela ótica da Torá, pela ótica da Kabbalah, a mulher, ela se refere a quê? Ao desejo de receber. Desejo de receber, o desejo material, o desejo de obter algo para si. Então, esquece mulher aqui, vamos falar da essência desse texto. Quando eu saio desse estado de conexão com o Criador, dessa unidade que nós temos aqui, e aí eu vou para o meu trabalho, lidar com pessoas totalmente diferentes de vocês, né? Às vezes com um nível de espiritualidade muito baixo, e eu tenho que estar ali junto e convivendo, e não sendo o perfeitão da história, mas tentando manter a minha integridade num ambiente que não é para isso. Então eu fico ali vulnerável a novas ideias, vulnerável a novas verdades, a novas expressões. Eu sei qual é a minha relação com o Criador, mas eu estou me relacionando com seres humanos aqui. Então, de repente, comecei a me encantar pela filosofia, entendeu? Mas eu tenho os meus valores éticos e morais, familiares, que a Torá me ensina. Mas essa ideia, né, essa ideia hermética, seja uma ideia cristã, uma ideia muçulmana, budista, que seja, essa é um valor interessante, e esse valor conversa com um valor que tem na Torá. Por exemplo, amar ao próximo, isso é exclusividade da Torá? Não, só nasceu ali. Mas todas as religiões do mundo têm essa concepção, cada um à sua maneira, mas você vê que é um valor universal. Então existe aqui uma filosofia. Por exemplo, a gente aqui não tem o Novo Testamento, chamado Novo Testamento, como referência, né? Não temos Jesus como Messias, não temos, né, o cristianismo como fonte de aprendizado e alguma coisa assim. Já passamos, né? E a gente não tem esse interesse. Mas espera aí, vamos olhar por um discurso que eu vi um judeu ortodoxo, acho que o senhor Marcelo, que é um judeu ortodoxo, está aqui com a gente, né, a convite do Rabino, e não, ou seja, a convite do Rabino não, é ordem do Rabino, né, senhor? Uma ordem acertada. Uma ordem muito boa. Então ele vai estar. Isso aí. Então, ele vai estar acompanhando a gente aqui. Eu espero que a gente cause uma boa impressão, para que, né, ele continue querendo estar conosco, inclusive você também, que todos sejam muito bem-vindos. E aí o que acontece? A gente sai desse estado, e aí eu aprendi que existe um discurso, os judeus ortodoxos já vem falando isso, o Sermão da Montanha. Gandhi ele disse, se a maioria dos livros antigos se perdessem, dos textos antigos se perdessem, e só ficasse o Sermão do Monte, nada se perderia. A Gandhi, que não era cristão, falou uma coisa dessa. Então peraí, o mesmo Gandhi que disse, não, Jesus é legal, o problema é o fã-clube, o problema é o grupo, porque traz muita dor, né, para outras pessoas. Hoje não, hoje convive tudo muito boa, mas a gente sabe que nesse decorrer de 2000 anos de história,
Muitas pessoas já sofreram, né? Mas eu vou pegar esse conceito histórico, o cristianismo ele é baseado numa idolatria, na verdade é um tecido de vários pensamentos idólatras em torno do mundo, eu vou ficar nisso, beleza. Vou criar uma parede aqui de preconceito, né? Um preconceito, e vou ser uma pessoa preconceituosa, e amém, seja, paciência. A questão é, meti o dedo no café. A questão é, eu pego e olho o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, isso é unânime, é um dos grandes textos éticos da humanidade. Sermão do Monte. Mas eu estudo a Torá, eu estudo o judaísmo, então eu não posso ter contato com esse texto. Como não? Se, na verdade, o Sermão do Monte, na verdade, não são palavras ditas pelo indivíduo Jesus, né? É um compilado de textos judaicos, um compilado de ensinamentos judaicos de um sábio chamado Hillel. Não é isso? Hillel, ele é a base de tudo que Jesus falou de bom, de assertivo, já era um fato dentro do judaísmo da sua época. Então, Hillel, ele é um grande sábio. E ele era, então a gente tem a ideia, né, de Hillel e Shammai, que são duas escolas, né, de pensamento, uma voltada para Hesed, que é Hillel, que é mais leniente, mais receptiva, e temos a escola de Shammai, que é ligado com a Gevurah, que é mais severa, tá entendendo? Então o judaísmo popular daquela época era o judaísmo de Hillel, até hoje a ideia de Hillel sempre prevalece. Por quê? Porque a bondade ela sempre tem que estar por cima, então a severidade é para aquela pessoa mais rigorosa, mais religiosa, mas severidade para mim. Se eu quero adotar um estilo de espiritualidade rigorosa, eu tenho que adotar para mim, não para o outro. Entendeu? Para mim, rigor, para o outro, misericórdia. Então, eu pego o Sermão do Monte e descubro ali que tem verdades maravilhosas, que já antes do Sermão do Monte ser escrito, já eram verdades universais dentro do judaísmo. Está entendendo? E em outras culturas também. E aí eu pego essa nova ideia. Então, o que a Torá está falando? Essa nova ideia, esses valores, né, ditos na Torá, até o Eduardo leu uma parte ali interessante, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Isso é um valor universal. Isso é um valor universal, não um valor cristão. Está entendendo? E eu pego esse valor universal, então eu pego e vou tirar. Então, como que eu vou aproveitar a essência? O que tem de bom nesse texto para mim? Eu vou tirar então tudo aquilo que é superficial, que é o chamado ali de raspar o cabelo. Tiro todo o atrativo. Então pega esse texto do Sermão do Monte como uma referência da mulher bonita, que é uma bela filosofia, é uma bela ideia, né? Eu gostaria de me concentrar melhor nesses ensinamentos aqui, até de aplicar alguma coisa. Ok, então eu vou trazer isso para a minha vida e eu vou tirar todos os atrativos. Primeiro atrativo, né, o cabelo, aquilo que torna a ideia bonita. Qual é o chamariz da ideia? Para onde essa ideia está me levando? Qual é o contexto em torno do Sermão do Monte? Foi dito por uma pessoa que se dizia Deus, né, e se dizia filho de Deus, e só pode aplicar esse texto, só pode compreender esse texto quem tem a crença na divindade desse indivíduo. Olha, isso aqui é só o atrativo. Isso aqui é o atrativo. A fonte pela qual a coisa vem, tá entendendo? É anterior a esse indivíduo. Então eu tiro o que me parece atraente dessa ideia e eu vou ficar com a verdade, com a essência dessa ideia. Qual é a essência dessa ideia? Se conectar com o próximo, se conectar com o Criador e fazer o bem na medida do possível. Agora, isso está escrito no cristianismo. Não, isso é uma verdade universal. Tanto que um próprio hindu falou isso, e eu ouvi de um judeu falando. Judeu ortodoxo, Paulo Corrêa, vocês conhecem? Não, isso aqui é um dos textos mais belos já escritos. Só que são valores judaicos, que foram compilados. Entendeu? Então, tira o atrativo. E aí tem a ideia de deixar crescer as unhas. Deixa que aquilo mostre a verdade do que é. Porque uma pessoa com unha grande, naquele contexto, imagina uma mulher com a unha grande. Se um homem vai fazer algum mal para ela, qual é a forma que ela tem de se defender? É igual gato. Então você não pode cortar, nem porque você deixa a pessoa desprotegida. Então deixa a unha crescer, deixa aquilo mostrar o que é,
qual é a intenção daquilo, tá entendendo? Os perigos daquilo, você tem que lidar com o que é perigoso nesse tipo de ideia. Existe algo aqui negativo que pode causar minha desconexão com o Criador nesse ensinamento? Ou é algo que pode agregar minha conexão com o Criador? E aí vai para o terceiro ponto, que é a roupa do cativeiro. Tira a idolatria disso. Esse texto aqui, ele está em uma fonte, por nós considerada uma fonte idólatra, mas tira a idolatria disso. Fica o quê? Ficou algo bom ali? Se eu tirar a idolatria daquilo, ficou a ideia de me conectar ao Criador, de fazer o bem ao meu próximo, de saber que onde está o meu tesouro, né, está o meu coração. Ou seja, valores universais, agora sem a mistura de idolatria. Então eu peguei essa ideia que não veio de mim, que veio de fora e trouxe para dentro de mim, e agora ela faz parte de mim. Então eu sei que conforme Jesus e assim também conforme Buda, nós devemos amar o nosso próximo. Acabou. Agora eu quero valores mais profundos, aí então eu vou em fontes mais profundas. Fontes mais profundas, e nesse quesito, nesse contexto, obviamente, nada é mais profundo do que a Torá. Está entendendo? E a Torá, ela vai te dar a essência dessa coisa. Então, não se trata de você ter preconceito com outras ideias, com outras linhas de pensamento, com outras religiões. Não, é você olhar para todo tipo de conhecimento humano com apreço, sabendo que aquilo tem o seu valor, aquilo tem a sua porção de verdade. Eu não sou de um grupo que a minha verdade é exclusiva. Não, a verdade ela é universal, mas ela está fragmentada. Então, a minha verdade com a tua verdade nos faz melhor? Ah, faz. Então vamos andar junto, pô. Não é isso? Vamos andar junto. Ah, mas a minha verdade com a tua verdade dá um certo conflito, então tem alguém mentindo aí. Bom, talvez seja eu. Tá entendendo? Como é que eu vou saber se eu estou errado ou se eu estou certo? Quando eu olho para o que o outro tem a me dizer, com empatia, com percepção, com humildade. Quando eu quero aprender, quando eu me coloco na condição de aprendiz, então eu começo a aprender com todos. E aí vem o Pirkei Avot, que é um outro livro judaico, né? E ele diz: bem-aventurado é o homem que aprende com todos os homens, aquele que aprende com todas as pessoas. Esse é o sábio, né? Ele aprende com tudo. Aprende até o que não sei. Até Khalil Gibran, ele diz uma coisa muito interessante. Khalil Gibran, para mim, é um dos maiores poetas que o mundo já produziu. E aí ele diz: eu aprendi silêncio com os falantes, aprendi tolerância com os raivosos, e aprendi sabedoria com os tolos. E ainda estranho, eu sou ingrato a esses professores. Tá entendendo? Então assim, eu vejo o cara fazer um monte de coisa errada, e na ação dele e nas consequências eu aprendo a fazer o que é certo. Então eu sou ingrato ao cara? Não, obrigado, porque eu estava indo por esse mesmo caminho. Se tu não quebra a cara antes de mim, ia ser eu. Tá entendendo? Então isso é aprendizado, é você saber olhar para tudo e colher o que tem de bom, o que tem de precioso. E é com isso que você vai construindo o seu tesouro. Salomão tinha tesouro de vários lugares do mundo. Vários povos, reis iam até ele, cada um com a sua cultura, com o seu povo, com sua riqueza, com o seu conhecimento, e ele acumulava tudo. Por quê? Porque eu sou o homem mais sábio da terra. Para ser o mais sábio da terra, eu preciso ter a sabedoria de todos ao meu serviço, me construindo na minha caminhada para o Criador. Porque a briga é religião. Está entendendo? Briga, o conflito, o debate é religião. Para quem é esse debate? Para quem é a briga? Para quem é a discussão? É para aqueles que querem entender alguma coisa. Está entendendo? Então, tudo isso é necessário e tudo é importante. E aí a Torá está me dizendo, quando você tiver contato com essas culturas externas, com essas outras linhas de pensamento, não trate com severidade. Acolha. Veja se você consegue extrair da tua vida algo de bom para você. Vê no que aquele pensamento te faz melhor. Está entendendo? Pega uma história de Buda, por exemplo, tem um monte de história muito bonita. Está entendendo? E aí você, caramba, que valor interessante, que aprendizado interessante, isso pode me fazer melhor. Significa que você amanhã tem que estar com a estátua do Buda lá fazendo reza. Está entendendo?
Que a religião ela tem o seu povo, a sua cultura, a sua mentalidade, o seu grupo. Só que a gente não consegue entrar num acordo dentro da religião. Porque a religião ela é uma escola de pensamento. E o pensamento ele só se desenvolve enquanto tem oposição. Tá entendendo? Imagina um lugar onde todo mundo concorda com todo mundo. Esse lugar cresce? Não cresce. Então tem que ter o conflito, porque esse conflito é que faz com que a gente cresça. Né? Se a lagarta não tiver um conflito com o casulo, não nasce borboleta. Tem que ter essa quebra. O tempo todo a gente tem que estar em constante crescimento, em desenvolvimento. Mas a gente tem que entender que eu preciso me desenvolver pelo bem do outro, não pelo meu próprio. Eu preciso entender aonde eu preciso ser melhor para o outro. E às vezes eu preciso entrar em conflito. E esse conflito precisa trazer aprendizados. Vocês lembram quando a gente entrou no negócio de pirâmide? Fica tranquilo, não vou entrar na história não. Eu não quis entrar. Não, tá entendendo? Você vai lá, você erra e do teu erro tu sai o quê? Destruído? Tá entendendo? Ou sai sábio? Porque o erro vai acontecer. Você não tem controle sobre as coisas que vêm de fora, você tem controle sobre as coisas que vêm de dentro. Então não se trata de passar ou não pela dificuldade, mas com que caráter eu passo por essa dificuldade? Com que pensamento eu passo por essa dificuldade? Qual é a forma que eu vou lidar com isso? Essa pessoa que está me afrontando, ela vem para me destruir ou para me deixar mais forte? Está entendendo? Essa situação que está tentando me colocar numa situação de constrangimento, ela está tentando extrair uma virtude minha ou ela quer simplesmente me envergonhar, me constranger? Qual é a forma que a vida está se relacionando comigo? O que eu tenho produzido? O que eu tenho colhido? Está entendendo? Então, eu preciso ter essa percepção de que eu não estou o tempo todo bem. Eu não estou o tempo todo espiritual. Eu não estou o tempo todo... Não, às vezes vai escapar, pode ser que escape um palavrão. Desculpa. Está entendendo? Pode ser que escape um ato de raiva. Pode ser que eu deixe a toalha em cima da cama. Tá entendendo? Pode ser que eu esqueço lá a meia na sala. E a gente erra. Tá entendendo? E a gente sempre vai errar. Mas a questão é, eu errei tentando acertar. O problema é errar porque errar é mais cômodo. Optar pelo erro. Quando o erro é um acidente, ele é construtivo. Né? Nos torna mais atento. Agora, quando o erro é um hábito, quando o erro é uma busca, é aprendizado para o sábio que está do lado, mas não para o tolo que o pratica. E o sábio que está do lado, tá vendo, cara, vai dar ruim isso aí, tá? Não, não vai não. Pô, legal, eu estou aprendendo com você que o tolo não quer ver. Então eu não faço isso. E aí você vai colhendo tesouros de todos. De todos. E aí você tem critérios. Como é que você vai saber se isso é bom para a tua vida? A Torá está te orientando aqui. Você está diante de algo bonito, de algo desejável. Traz para você, acolhe como um novo aprendizado, mas tira toda a filosofia superficial, deixa isso mostrar qual é a verdadeira intenção, deixa isso também se proteger e tira a idolatria. Tira a idolatria disso. Lida, o que é remover a idolatria das coisas? É você entender que aquilo se refere a você e o Criador. É uma forma, isso que está acontecendo na minha vida é uma forma do Criador me dizer algo. E como é que eu vou entender o que o Criador quer me dizer? Me conectando a Ele. Ah não, mas deixa eu colocar esse fulano aqui na frente. Viu? Explica para mim o que o Eduardo quer me dar uma mensagem. Aí eu coloco aqui como é que é o nome disso? O Garrafinha. Fala para mim o que o Eduardo quer que me fale. Tá entendendo? Se comunique comigo, Garrafinha, porque eu tenho medo do Eduardo. Mas eu quero saber o que o Eduardo quer de mim. Então, se der problema, a culpa é sua. Tá entendendo? Se der problema, a culpa é sua. Se der bom, aí o mérito é meu. Tá entendendo? Então, assim, remover a idolatria é você entender que só existe você e o Criador. Só existe eu e o Criador no universo. Como assim? Porque eu sou apenas um fragmento de uma única alma que existe, só existe uma alma e todos somos fragmentos. Por que a gente às vezes se sente tão sozinho, tão deslocado?
Porque a gente ainda não entendeu que somos parte de um todo. A gente se enxerga como o próprio todo. E com o próprio todo não tem competição. Alguma coisa pode se comparar ao todo? Está entendendo? Não, eu quero ser tudo. Tudo gira em torno de mim. Tudo gira em torno da minha realidade. Tudo tem que corresponder aos meus anseios. Tudo tem que corroborar com a minha opinião. E aquilo que não concorda com a minha opinião está errado, não deve existir. Aí começa a se surgir os preconceitos, as brigas de egos, os conflitos, as inimizades. Está entendendo? Mas quando eu começo a olhar para o outro como algo que tem a me agregar, então eu também agrego a ele. Por quê? Porque existe agora uma comunicação, uma troca. E aí não há nada que eu possa falar para o Marcílio que tire ele do caminho. Faltam 2 minutos? Não há nada que eu possa falar para o Marcílio que tire ele do caminho. Ele pode ouvir, pode concordar, pode discordar, mas os valores dele já estão estabelecidos. Ele já sabe qual é a função dele diante do Criador. Então a nossa troca ela é para construir um ao outro, não para destruir. Tá entendendo? E aí de repente aparece o filho rebelde. Tá entendendo? Não vai dar tempo da gente entrar na questão do filho rebelde. Mas o que é o filho rebelde? Existe primeiro o primogênito, tá? Vamos seguir a ordem aqui. Lê rapidinho aqui, ó. Mulheres cativas, a segunda parte aqui. Esta é a lei quando um homem tem 2 mulheres, uma que ele ama e outra que ele desgosta, e ambas as esposas, a amada e a não amada, possuem filho, mas o primogênito é daquela não amada. No dia em que este homem lega sua propriedade a seus filhos, ele não deve dar ao filho da mulher amada a primogenitura, em preferência do primogênito, que é o filho da mulher não amada, mesmo se o primogênito é o filho da mulher odiada. O pai deve reconhecê-lo para dar-lhe uma dupla porção de toda a sua propriedade, uma vez que este filho é o primeiro fruto da virilidade de seu pai e é legalmente a sua primogenitura. Ou seja, os primogênitos são símbolos de bênção. O que é um primogênito? É uma bênção do Criador. Tudo aquilo que você recebe do Criador, tá entendendo? Para se desenvolver espiritualmente. Isso é um primogênito, né? Um principal. Não significa primeiro na ordem, mas algo que te dá um esteio, né? Quem era o primogênito de Jacó? Para mim era José. Ah, mas pela genealogia era Simão, Rúben, né? Então assim, no final das contas, quem é o primogênito? É aquilo que te aproxima mais do Criador. É aquilo que te torna similar ao Criador. Porque o Criador é Pai. E o Criador ama. Então, qual filho faz com que você se sinta um ser humano melhor? Mais perto do Criador? Qual filho extrai a sua melhor virtude? Está entendendo? Geralmente é o filho mais problemático, né? Que extrai as melhores... José não foi assim? É o mais problemático, era o que extraía as maiores virtudes de Jacó. Então é sempre aquilo que Deus te dá para mostrar o amor que Ele tem por ti. Aquilo tem que ser preservado. Não interessa de onde veio, não interessa como vem, interessa que é a minha bênção do Criador, e isso é primazia na minha vida. Isso é a minha prioridade. Tá entendendo? E aí vem a parte do filho rebelde. Vai que o mesmo filho que é o primogênito também é o filho rebelde. Aí entra uma parte meio polêmica, por quê? Porque o filho é desobediente, não quer ouvir o pai e a mãe, ele é um glutão e é um beberrão. Então o pai e a mãe levam ele para o sinédrio e acusa: este meu filho é um beberrão, é um glutão e não obedece os nossos ensinos. O que a gente faz com ele? Aí a sociedade vai lá e apedreja ele até a morte. Nossa, que terrível! Terrível fosse se alguém alguma vez tivesse feito isso. Nunca fizeram. Por que isso nunca aconteceu? Porque a ideia aqui não é a sentença. Não é a sentença, olha só. Sabe aquela... Mãe é o bicho mais ameaçador que tem. Estou mentindo nisso? Mãe é um ser ameaçador. Tá entendendo? Por quê? Porque ela te livra dos perigos que ainda nem existem. Então ela vai lá e no tom da ameaça. Porque, por exemplo, minha mãe, você vai comer? Não, vou tacar uma havaiana na sua cabeça. Então você comia. Naquele contexto, você vai comer? Não, não vou te levar para o sinédrio. Não, tá bom, tá bom.
Vou te levar porque nessa você vai morrer pedreirado. Aí, não vou comer, vou comer. Então a ideia aqui não é matar o filho. A ideia é fazer com que o filho cresça em temor. O pai reconhecendo a importância de educar o filho, porque quando fala glutão e beberrão, fala o quê? Aquele que não tem domínio dos seus impulsos, não tem domínio das suas emoções. E uma pessoa que não tem impulso sobre as emoções, ela se torna uma pessoa criminosa. Tá entendendo? Se torna uma pessoa, então, opa, deixa eu ensinar o meu filho a ser uma pessoa com domínio próprio. Ao invés de glutão e beberrão, de desordenado, de regra, não vou educar ele. E o filho, por sua parte, não, eu preciso obedecer aos meus pais. Preciso fazer, tá entendendo? Então, eu preciso fazer aquilo que eles me orientam, por quê? Porque isso é bom para a minha vida. É um mandamento, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias no mundo. Não é essa a ideia? Então, essa ideia de você entender que os filhos são bênçãos do Eterno, bênçãos do Senhor, você precisa entender que os filhos também rebeldes, os filhos rebeldes são consequências dos seus erros. Se ele se rebelou é porque, onde foi que eu errei alguma coisa? Pode você não identificar, tá entendendo? E às vezes a pessoa pode ser que uma pessoa seja realmente mau caráter, né? Mas tem alguma coisa ali que você poderia ter feito, só que não fez. Agora vamos nos lamentar? Não, vamos começar do zero, recomeçar, indo. Então a nossa relação com o Criador não pode ser uma relação tão distante da relação que a gente tem com os nossos próprios filhos. Se eu não for uma referência de Deus na vida do meu filho, quem vai ser? Tá entendendo? Se meus filhos não são referência de Deus na minha vida, quem vai ser? Entendeu? Então essa relação ela precisa ser entendida como é que eu me conecto ao Criador? Como é que eu me torno uma pessoa melhor diante do Eterno? Olha, me tornando uma pessoa melhor diante de todos que estão ao meu redor. É aqui que o Eterno vai se manifestar, na nossa relação, na nossa compreensão, na nossa sabedoria, na nossa humildade, na nossa bondade, na nossa generosidade coletiva. E aqui que o Criador vai se manifestar, e ele vai encontrando morada, ele vai encontrando liberdade para atuar. Por quê? Porque os pensamentos de Torá começam então a povoar o nosso intelecto. Está entendendo? A ética passa a ser incorporada na nossa natureza e passa a se tornar um prazer. Passa a se tornar uma identidade que vai sendo trabalhada. Mas por quê? Porque eu determinei esses critérios. Não entra na minha cabeça aquilo que só é aquilo que só aparece por ser legal. E não entra na minha cabeça nada que seja de idolatria. Não entra na minha cabeça nada que comprometa a minha relação com o Criador, a minha relação com o Eterno. E como que é a minha relação com o Eterno? É a minha relação com a criação. Tudo aquilo que me faz ser uma pessoa melhor é para o bem. É para o bem. Só que às vezes tem coisas que nos ensinam a ser melhor que na verdade mexem com coisas que nós não queremos mexer. Mas vale o preço de eu abrir mão de algo que satisfaça o meu ego para algo que satisfaça o coletivo? Depende em que situação você está. Se dentro ou fora dessa condição de Israel. Está entendendo? Se dentro ou fora desse estado de internalidade, desse estado de espiritualidade, de conexão com a própria existência, não com o ego. O ego é uma sua interpretação da existência. A existência é algo muito maior. Se eu sei qual é o meu propósito aqui, tá entendendo? Eu estou fazendo a minha missão espiritual. Estou cumprindo o meu trabalho de me desenvolver como ser humano, ao mesmo tempo em que eu também ofereço-me como recurso da evolução do outro. Amém. Isso é Israel. Tá entendendo? Isso é a espiritualidade, isso é a Torá. Isso é a Torá. Então, você entende a importância da gente não ficar na superfície dos textos? Porque senão a gente entra num contexto de livro de história e de guerra e algo que está distante da nossa realidade. Mas quando a gente compreende que na verdade essa realidade é nossa, e que essas guerras que a gente entra acontecem todo dia, e que todo dia a gente se deixa se seduzir por uma mulher bonita, todo dia a gente acaba perdendo o nosso foco por causa de um desejo egoísta. Quantas vezes a gente já produziu filhos rebeldes? Estou falando de filho de carne e osso,
mas resultados das nossas más escolhas, que a gente tem que ficar lidando com essas consequências dos nossos erros. Está entendendo? Então, começar a interpretar a vida como uma oportunidade de compor algo belo. Fazer da minha vida algo que seja belo e precioso, né? Buscando sempre o equilíbrio entre beleza e severidade. Está entendendo? Entre bondade e rigor. Então, o temor não é medo, né? É o medo, mas é o medo de perder. Está entendendo? Não é o medo do peso, é o medo de perder. Isso é o temor de Deus. Temer a Deus não é ter medo do mal que Ele pode fazer com você se você vacilar. É ter medo de perder essa conexão. Ter medo de parar de sentir o afago espiritual que a Torá nos proporciona. E quando a gente vai mergulhando nessas aventuras, nessas leituras, esses comentários, nessas percepções, a gente começa a entender o quanto eu estou atrasado no meu processo. Mas pelo menos eu já estou dentro dele. Estou atrasado, mas estou começando. Seguindo essa sua linha de raciocínio aí, na qual você trouxe, inclusive, quando a gente chega no estado de Israel, a gente não se permanece lá por muito tempo e acaba caindo, a gente pode encaixar aquilo que Salomão diz, que não há nada de novo que acontece. Sim, ciclos. São ciclos, a vida é Tudo se cíclica. repete. Exatamente. Hoje você está no topo, né? A roda gigante. Hoje você está bem, amanhã você está mal. O importante é você saber que quando você está aqui embaixo, você está indo em direção ao alto. Aí você também tem que ter a humildade de saber que quando você está no alto, saber que você está indo em direção para baixo. E Rodrigo? Para descer tudo Santa Ajuda. Rodrigo, Né? também é aquela questão de Jó também, nessa linha de raciocínio. Questão de Jó? Sim. Ao ponto dele se desapegar de tudo que é material e compreender que a severidade também, que está vindo sobre ele é para o pode ser o ego também. A própria mulher pode ser o ego dele, fala. A mulher quando fala, abandona teu Deus. Abandona teu Deus e morre. Assim, tudo no livro de Jó é muito simbólico. É muito simbólico. Então, assim, realmente, você passa por situações que, poxa, se eu fosse um ímpio, se eu fosse um herege, se eu fosse um idólatra, se eu fosse uma pessoa, eu de repente não estaria passando por essa situação. De repente eu até nem estaria mesmo. Porque o mundo não quer melhorar quem não quer melhoria. O universo não vai conspirar para o desenvolvimento de quem não quer evoluir. Agora, quando você quer evoluir, vão começar a aparecer desafios, vão começar a aparecer dificuldades, sofrimentos. Por quê? Porque não é confortável sair das cascas. Você acha que o pintinho queria sair da casca? Pô, tá quietinho ali. Quentinho, tá entendendo? Mas ele não foi feito para ficar na casca, então ele precisa crescer. A serpente não é assim? Serpente não é um símbolo de conhecimento? Ela não troca de pele uma vez por ano? Porque o nosso conhecimento ele tem que estar sempre sendo renovado o tempo todo. Para continuar crescendo. Por mais que seja rasteiro, por mais que o conhecimento seja como a cobra que rasteja e come pó, porque a gente só pode conhecer coisas da terra, mas a gente precisa o tempo todo estar se expandindo, crescendo, se renovando, trocando de pele, tá entendendo? E nisso a gente vai se moldando, não vou dizer aperfeiçoando, porque a perfeição ela só vem com a consciência de Mashiach, mas dentro desse processo nós vamos melhorando. E, né, pode ser que continue sofrendo, né? Paciência, tá entendendo? Mas sofrer com sabedoria, né? Não é melhor? Sofrer tu vai de qualquer jeito, nada vai te tirar isso de você, porque esse mundo é para isso, mas sofrer melhorando, sofrer por algo que você queira, vale a pena. Acaba sofrendo sendo grato, porque a gente sabe que vem do eterno. Tá entendendo? Tudo vem do eterno. É verdade. Então, assim, um sofrimento que me torne melhor é um sofrimento bem-vindo, né? Bom seria que eu tivesse, mas tem, né? Então a gente precisa mudar a nossa ótica e entender que tudo vem para o bem. Ganzula e Torá. Amém? Então, pulei muito teu horário, Dário?